Agora eu estou com uma outra imagem aberta aqui, um outro logotipo que eu também baixei da internet e eu quero deixar o fundo transparente. Só que aí você vai perceber o seguinte, se você olhar aqui para essa marca, essa linha cinza, você vai perceber que aqui o cinza está um pouco mais escuro, aqui está um pouco mais claro. Ou seja, esse fundo aqui está num degradê. Então, às vezes não vai funcionar bem você trabalhar com a ferramentinha aqui da Magic Wand Tool. Nesse caso, é mais fácil você trabalhar com esta daqui, ó, essa primeira, Quick Selection Tool. Tudo depende também do logotipo. Muitas vezes é mais fácil você selecionar o próprio logotipo e em outras vezes é mais fácil você selecionar o fundo da imagem. Então você tem que ver o que é mais prático você selecionar. Tá? No caso aqui eu vou mostrar para você como que você faz selecionando o fundo. Então a partir do fundo a gente vai tirar esse fundo e eu vou te mostrar como que faz isso a partir de agora. Então você vai deixar esta ferramenta Quick Selection Tool selecionada. Ele vai habilitar aqui uma bolinha, né, que é o nosso cursor. Com os colchetes você pode ou aumentar ou diminuir o tamanho dessa bolinha. Eu vou deixar aqui num tamanho razoável para selecionar o grosso dessa imagem. Então a gente vai começar a passar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passei, ele já pode ver aqui, ó, uma linha pontilhada, você percebe? Ele já selecionou tudo isso. Eu vou selecionar esta sombrinha, eu vou selecionando aqui, ó, soltei o clique, vou passar aqui, aí ele selecionou aqui em volta da letra. Eu vou dar um clique aqui, ele vai selecionar esse meio. Agora eu vou diminuir, usando o colchete de abrir, vou diminuir um pouquinho. Vou selecionar aqui no meio, vou dar um clique aqui, vou dar um clique nessa parte, vou dar um clique nessa parte aqui de fora, aqui também, mais um clique aqui, vou diminuir mais um pouquinho para pegar essa regiãozinha aqui no meio, esta outra aqui, tem uma pequenininha aqui também, acho que eu peguei tudo, né? Eu só preciso pegar também aqui, ó, no meio do O e deste outro O também. Agora, o que a gente fez? A gente selecionou o fundo, tá? Toda essa parte cinza aqui e essa parte branca também. Então a gente selecionou tudo, só que não é isso que eu quero. Eu queria trabalhar com o logotipo. Então eu preciso inverter a seleção. Aquilo que está selecionado deixa de estar e aquilo que não está passa a ficar. Como que a gente faz isso? Clica com o botão direito do mouse e seleciona Select Inverse. Dá um clique, pronto. Ele já mudou a seleção, ele já selecionou aqui o lápis e essas tiras coloridas, e aqui embaixo ele deixou as letras selecionadas. Agora a gente pode dar um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar. Pode ver que ele colou uma nova layer aqui. Eu vou ocultar esse background, vou clicar aqui no olhinho, e aí você vai perceber que já temos aqui o nosso logotipo com o fundo transparente, tá? A partir disso daqui, você pode pegar essa imagem, pode salvar, pode colar em qualquer outro lugar. Então, por exemplo, vamos abrir aqui uma imagem qualquer. Vamos abrir aqui a imagem, eu vou pôr aqui do carro, tá? Vou clicar, vou primeiro marcar a ferramenta de movimentação, vou clicar em cima do lápis, arrastar até aqui em cima e vou soltar aqui no meio. Soltei, o logo já está colado aqui. Só que ele está muito grande. Então, eu vou diminuir o tamanho desse logotipo trabalhando com esta opçãozinha aqui dentro do menu Edit Free Transform ou apertando Ctrl T. Eu vou clicar num canto, apertar o Shift, clicar e arrastar para diminuir mantendo as proporções. Vou arrastar mais para cá, vou diminuir mais um pouco. Vou clicar no canto, apertar o Shift e diminuir. Então pronto, ó. Vou deixar no tamanho que eu quero, vou dar um Enter para confirmar, e aí eu posso posicionar esse logotipo onde eu quiser. Por exemplo, eu posso posicionar ele aqui embaixo. Pronto, já está posicionado o meu logotipo na imagem, eu posso agora salvar essa imagem que ele já vai salvar com esse logotipo. Uma outra possibilidade seria você salvar esta imagem, então vamos fazer isso, ó. Eu vou primeiro salvar o arquivo PSD. Então, eu vou clicar aqui dentro de montagem, vou selecionar montagem 4, vou dar um Enter,
OK para confirmar. E agora eu vou salvar como PNG. Então, eu vou clicar aqui e selecionar aqui, ó, PNG. Vou deixar como montagem 4.png, salvei. Vou dar um OK, pronto. Então, a gente tem a possibilidade, aqui eu peguei direto do arquivo, a gente tem a possibilidade de importar essa imagem agora. Então, você pode vir aqui no menu File, Place Embedded, e aí você vai selecionar aqui, ó, a montagem 4.png. Vou dar um Place, olha lá, ele vai colar a imagem, eu vou diminuir apertando. Se eu não apertar o Shift, eu vou distorcer a imagem, tá? Então, eu vou apertar o Shift, vou diminuir para o tamanho que eu quiser, ou dá um Enter, ou clica aqui em cima para confirmar, e aí você pode posicionar onde você quiser. Olha lá, está posicionado o meu logotipo, o logotipo da minha empresa. E já com fundo transparente, né? Pode ver que ó, você consegue ver o fundo. Você está vendo o carro aqui por esses buraquinhos. Então, eu vou deixar aqui. Aí, se eu quiser, eu posso salvar essa imagem, por exemplo. Venho aqui em File, Save As, vou salvar, por exemplo, como um JPG. Eu vou salvar aqui na pastinha de montagens e vou salvar como montagem -04, vamos por assim, carro. Vou salvar aqui com uma qualidade de 8 para o arquivo não ficar muito pesado. Vou dar um OK e pronto, está salva a minha imagem. Olha lá, posso fechar agora, já está tudo salvo. Vou fechar aqui e agora eu vou abrir para te mostrar. Ó. Vamos lá, Open, montagem, abrir, olha lá. Tá bonitinho aqui o logotipo, aqui a partir da imagem e aqui a partir diretamente do arquivo que a gente estava usando para sumir com o fundo. Agora a gente vai mexer mais um pouquinho com o logotipo ainda. Veja que essa ideia que eu estou passando aqui para logotipo, ela pode funcionar para muitas outras coisas, tá? Só que agora eu já estou aqui com um novo logo. O arquivo é esse aqui, ó, logo árvore transparente.png. Então, já é um arquivo que tem a transparência. E eu abri aqui dois outros arquivos. Ó. Eu abri o arquivo quadro na parede 2 e abri o arquivo ponte 2. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero pegar este logotipo aqui e eu quero colocar esse logotipo nessa imagem, como se fosse um carimbo. Eu quero carimbar essa imagem com o nome da minha empresa. Por exemplo, eu quero fazer uma postagem dessa foto no Facebook e eu quero que apareça o nome da minha empresa aqui, tá? E a mesma coisa neste caso. Só que eu não queria que aparecesse só o desenho, eu queria que aparecesse o nome da minha empresa. Só que como isso daqui já é um arquivo pronto, eu não tenho como ficar, às vezes, mexendo ele, eu não tenho muito espaço para escrever um texto aqui embaixo. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer para ter um espaço legal para eu poder trabalhar é o seguinte, eu vou aumentar o tamanho dessa minha folha de papel. Tá? Eu vou aumentar o tamanho do meu espaço de trabalho. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui dentro de Image. E aí, se você olhar aqui embaixo do Image Size, tem o Canvas Size. O Image Size é para a gente redimensionar o tamanho da imagem. Ele vai aumentar a imagem toda, ou vai aumentar ou vai diminuir a imagem toda. Não é isso que eu quero. Eu quero manter esta arvorezinha aqui, do tamanho que ela está, eu quero aumentar só o tamanho da folha, mantendo o desenho no tamanho que está. Então, a gente vai vir aqui no Canvas Size. Eu vou clicar aqui no Canvas Size e aí eu vou inicialmente mudar aqui para pixels. Então, veja que a minha imagem, este retângulo aqui todo, tem 800 de largura e 565 de altura. Vamos supor que eu queira aumentar isso daqui para 700 de altura. Aí eu tenho que dizer para onde que ele vai aumentar. Então, esse desenho aqui vai me dizer, olha, ele vai aumentar para todos os lados. Eu posso clicar aqui, ele vai aumentar, no caso, como a gente não vai mexer na largura, ele vai aumentar só para baixo. Se eu clicar aqui, ele aumenta só para cima. Tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, tá? Só para você ver o que vai acontecer. Olha essa distância que a gente tem aqui de cima. Vou dar um OK. Olha lá aqui que ele fez. Tá vendo? Vou dar um Ctrl Z, vamos de novo lá, Image, Canvas Size. Então, vou mudar aqui para Pixel
Vou deixar aqui em 700 e agora eu vou clicar aqui em cima, ó. Vou aumentar para baixo. Então veja essa distância que está. Depois que eu der OK, você vai ver que a distância aumentou e a distância aqui em cima continua pequenininha. Vou de novo dar um Ctrl Z e agora eu vou em Canvas Size. Vou aqui em Pixel, 700 e eu vou deixar aqui na opção padrão. Então ele vai aumentar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Ó que legal. Viu só? Aumentou um pouquinho aqui e aumentou um pouquinho a distância aqui. Então, eu aumentei só o tamanho dessa folha de papel. A minha imagem continua lá bonitinha do tamanho que ela estava originalmente. Agora, eu posso escrever nesta imagem. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha imagem, eu vou posicionar ela em alguma posição que eu queira, vou deixar ela bem no centro aqui, tá? Eu vou selecionar a ferramenta de texto, vou dar um clique aqui e vou configurar aqui por cima a fonte. A fonte que eu quero, deixa eu ver se eu acho, eu queria uma fonte, eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui que parece escrita à mão, tá? Então, eu vou colocar o quê? Vamos colocar assim, empresa. Eu vou dar um Enter. Agora eu vou dar um outro clique e vou digitar assim. Empresa Verde, pronto. Tá? É o nome da minha empresa. Vou dar um Enter, confirmei o texto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar este empresa aqui e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Tá? Vou deixar isso daqui um pouquinho maior. Vou dar um Enter. Vou clicar na ferramenta de movimentação e vou posicionar isso aqui mais ou menos nessa distância aqui, tá? Eu vou ficar alinhado com essas linhas azuis. Eu vou pegar aqui o verde e vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou dar um Ctrl T, vou trabalhar no Free Transform. Eu vou esticar esse texto até aqui, tá? Eu vou deixar esticado esse verde e um pouco mais achatadinho. Vamos supor que minha empresa trabalhe com esse logotipo, tá? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o texto empresa, então eu vou dar um clique aqui no texto empresa. Aí você pode vir aqui no painel de Properties e mudar a cor. E eu quero pegar a mesma cor do meu desenho. No caso aqui, esse texto empresa, eu quero que seja, por exemplo, nesse tom de azul. Então você vem aqui em cima da cor azul, tá vendo que virou, o cursor virou um conta-gotas, dá um clique. Pronto. Vou dar um OK. Agora, com a Move Tool, eu vou dar um clique aqui no texto verde, pode ver que a camada verde foi selecionada. Eu vou aqui no painel Properties, vou clicar aqui na corzinha e vou selecionar este tom de verde. Vou dar um clique aqui e vou dar um OK. Pronto, bacana. Eu já tenho aqui o meu logotipo. Se você achar que esse espaço aqui do lado ficou muito grande, está sobrando muito espaço, você pode ou trabalhar diretamente com a ferramenta de corte, você pode simplesmente trabalhar com o corte manualmente, ou você pode automatizar esse processo. Como? Você vem aqui em Image e vai selecionar Trim. Quando você clicar aqui em Trim, ele vai perguntar, olha, eu tenho que me basear aonde? Então, vamos supor que você deixe esta primeira opção aqui. Tá, essa primeira opção não, né? Essa segunda opção. Essa opção que já estava selecionada em primeiro lugar. Tá? Acho que você entendeu, né? Bom, loucuras à parte, eu vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele já ajustou o meu logotipo certinho. Tá? Se você quiser, você ainda pode dar uma reposicionada, você pode mexer, pode jogar isso aqui mais para cima, ó, por exemplo. Vamos supor que eu queira deixar mais assim, enfim. Ajustou, tá belezinha, tá do jeito que eu quero. Eu vou agora salvar essa imagem para poder aplicar esse meu logotipo. Então, eu vou inicialmente salvar o arquivo PSD, tá? Então, eu vou clicar aqui na pastinha de montagem. Essa aqui é a montagem número 5. E agora eu vou de novo em File, Save As, e vou salvar como PNG, para manter a transparência do fundo. Vou deixar como montagem 5, PNG, salvar, vou dar um OK.
Pronto, está salva a minha imagem. Eu posso até já fechar esse arquivo e aí eu vou pegar o arquivo, não vou trabalhar mais aqui com essas camadas do Photoshop. Eu vou trabalhar já com o arquivo pronto em cima dessas imagens, tá? Na próxima aula a gente faz isso. Então, agora eu vou fazer o seguinte, nesta imagem quadro na parede, eu vou pegar aquele logotipo, aquela imagem PNG e vou aplicar ela aqui. Eu vou vir aqui em File, Place Embedded, e aí eu vou selecionar a montagem 5.png. Vou clicar em Place, ele vai colocar o meu logo aqui. Óbvio que eu não vou, jamais eu vou publicar uma imagem com logo desse tamanho, né? Porque só tem logo nessa imagem. Eu vou diminuir isso aqui, ó, clicando aqui e mantendo o Shift pressionado enquanto eu arrasto. Eu vou deixar no tamanho que eu quero. Então, por exemplo, eu vou deixar no tamanho um pouquinho maior para você enxergar melhor o que está acontecendo. Vou dar um Enter para confirmar. Vou clicar aqui no meu logo e vou posicionar aonde eu quero. Você quer em cima, você quer aqui, você quer aqui. Então, vamos supor que eu queira esse logotipo. Vamos pegar ele e colocar ele aqui, ó. Colocar ele aqui nesse cantinho, tá? Tudo bem, você pode deixar assim, é uma forma. Eu, muitas vezes, gosto de trabalhar com as mesclagens. Então, eu faço o seguinte, eu posiciono ele onde eu quero, aí eu vou vir aqui, ó, neste... Oh, não vai caber. Espera aí, eu vou arrastar o painel de layers para cá para você ver. Eu vou clicar aqui onde está normal e vou selecionar algum blend mode. Então, se você não sabe qual vai selecionar, você pode clicar aqui, por exemplo, em normal, e com as setinhas do teclado, você vai para cima e para baixo. Estou em normal, vou dar um clique para baixo, uma apertada para baixo, vai para o Dissolve, vai para o Darken. Então, você pode selecionar um modo de mesclagem que fique mais interessante. Então, por exemplo, se você deixar aqui no normal, você vai ver que não existe transparência, né? O verde está... Olha para esse rodapé aqui, você vai ver que o verde cobre totalmente o rodapé. Se a gente for mexendo aqui nos modos de mesclagem, você vai ver que existem alguns modos, por exemplo, esse aqui, o Darker Color, ele permite que veja o rodapé, mas ele sumiu aqui com uma parte do desenho. Esse daqui não ficou muito legal. Então, vamos colocar aqui, ó, um que deve ficar bom, é o... Deixa eu ver aqui, vamos de novo aqui. Vamos deixar... Vamos selecionar aqui Color, que aí o logotipo vai ficar bem suave. Uma outra possibilidade também seria o seguinte, se você não achar nenhum que te satisfaça, você pode deixar no normal e mexer aqui na opacidade, ó. Vamos diminuindo um pouquinho a opacidade. Olha que legal. Você pode deixar aqui em uns 40%, vai ficar bem suave, mas o logotipo está aplicado lá, tá? Eu vou devolver aqui o meu painelzinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa nesse arquivo da ponte. Só que aqui, em vez de eu vir aqui em File, Place Embedded, eu vou vir direto aqui na minha pastinha, vou clicar na minha imagem e arrastar aqui para o lado. É o mesmo efeito de trabalhar com Place Embedded. Vou diminuir aqui o tamanho e vou deixar, por exemplo, vamos deixar agora deste lado aqui, ó. Vou dar um Enter para confirmar e vamos ver se tem algum modo aqui que fique bacana, ó. O Lighting ficou interessante, né? O Lighting ficou bacaninha, o Screen também ficou bom. Esse Hard Light também eu acho que está legalzinho. Eu acho que qualquer um desses está interessante, ó. Então vamos deixar, por exemplo, aqui, Hard Mix não, Hard Light. Se você mudar de posição, você vai ver que o efeito pode mudar, ó. Dependendo de onde você puser, a visualização vai mudar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, o Hard Light fica mais legal, porque dá para ler o nome, dá para ver bem o logo. Se você deixar aqui, já fica um pouco mais embaralhado. Mas também dá para ver o fundo, ele mantém uma certa transparência e dá para ler o que está escrito. Uma outra coisa também que você pode fazer é o seguinte, você pode aplicar um Blend Mode e ainda diminuir a opacidade. Então, eu vou deixar o Blend Mode com 50% de opacidade. Então, a ideia toda, ou até menos, dá para deixar, por exemplo, 40%. A ideia toda é a seguinte, você tem que
deixar o teu logotipo de forma discreta. Ele tem que estar visível, a pessoa tem que conseguir ver o que está aqui, mas ele não pode chamar muita atenção. Você tem que dar sempre uma prioridade para a sua imagem.